Oi pessoal, meu nome é Janaína Velosa. Eu auxilio profissionais que estão insatisfeitos no trabalho a buscarem uma solução personalizada para isso. E estou aqui hoje com Andréia Felício, que vai contar um pouquinho da história de transição profissional dela. E aí, Andréia, me conta. Quem é você? O que você fazia antes e o que você faz agora? Eu trabalhava em banco de investimento em Nova York e por muitos anos segui a vida corporativa. Fiquei mais de quase 20 anos, ia falar mais de 15, mas foram quase 20 no mundo corporativo, gerindo equipes de alta performance. Trabalhei em várias consultorias, em áreas de desenvolvimento de novos negócios, novos produtos, sempre com aquela pressão. Fui percebendo aos poucos, né, que aquele momento, que aquele lugar era bom, trazia muitas coisas, trazia status, trazia muito dinheiro, trazia muitas realizações e muitas conquistas, mas não era o meu melhor. E comecei a entrar numa busca por autoconhecimento, que eu acho que é o mais importante quando a gente quer mudar de carreira, né? Quando a gente quer fazer uma transição, primeiro a gente tem que se conhecer. E como é que você começou esse processo de autoconhecimento? O processo não foi muito fácil, foi bem doloroso, né? Porque passou por uma crise mesmo de ansiedade, transtorno de ansiedade, com crise de pânico, enfim. O nível do estresse no corpo já estava muito elevado, então na época eu pesava 38 quilos, enfim, mal comia, mal dormia. Foi bem difícil. Mas foi uma bênção também, né? Hoje em dia eu enxergo assim, porque se não fosse por essa crise, esse estresse todo, eu não teria parado para repensar. Se não fosse aquela crise, eu não teria chegado onde eu estou hoje. Eu tive até que tomar remédio, mas aos poucos eu fui me resgatando. A gente se coloca numa caixa, num molde do que a gente acha que os outros esperam que a gente seja, ou numa autoimagem que a gente quer projetar para o mundo, e a gente vai se afastando de quem a gente realmente é. E eu acho que foi um pouquinho isso que aconteceu comigo. E com a maternidade veio realmente o ímpeto da mudança. Tudo realmente começou a já não fazia sentido, e com as meninas fez menos sentido ainda. Mas antes de você ter suas filhas, antes de você ter sua primeira filha, você ainda trabalhava no mundo corporativo? Sim. Mas você que estava nele de uma outra forma em função de tudo que você foi buscar no processo de autoconhecimento. Sim, exato, tá. Exato. Mas ainda não tinha tomado a grande decisão. Não tinha virado a virada não tinha acontecido. Mas internamente eu acho que já estava acontecendo muita coisa. E aí quando a minha segunda filha nasceu, aí que veio a coragem mesmo para mudar. Na época eu era CFO de um projeto, eu era diretora financeira do projeto. E, gente, as meninas estavam sendo criadas por babá, funcionárias, então eu era autônoma nesse projeto, eu era CFO do projeto, e eu precisava voltar a trabalhar. E eu voltei a trabalhar quando a Helena tinha 2 meses. E, putz, naquele ritmo frenético, e aí comecei a ter outra crise, não tão forte como da primeira vez, mas falei, gente, tá tudo errado, sabe? O sinal de novo aparecendo de uma maneira um pouco mais amena, mas estava lá aparecendo de novo. Tipo, não aprendeu da primeira vez, vai ter que aprender agora, né? Então, aí realmente falei, não, vou tomar os passos concretos. Uma das coisas que me ajudou muito foi fazer um perfil comportamental. Na época eu fiz muito parecido com o MBTI, e como eu ainda não tinha certeza do caminho, eu já sabia que o mundo corporativo não fazia mais sentido, mas e daí, né? O que eu vou fazer? O mundo corporativo não faz mais sentido, mas tem infinitas possibilidades, né? Então, me ajudou a funilar e filtrar, porque nesse relatório você recebe, ele dá uma pincelada no que são seus dons inatos. É muito importante saber quais são. No meu caso, quando eu recebi o relatório, foi muito revelador e me deu uma força para continuar, porque realmente o meu perfil era: não gosto de estruturas rígidas, o meu melhor não é num ambiente cheio de regras e de controle, não ligo muito para hierarquia e para status, não era também muito bom para mim ambientes onde eu não pudesse ser criativa, né? Então isso ficou claro nesse relatório. Eu trabalho com um relatório que também é uma avaliação comportamental, e realmente quando a pessoa está muito perdida, putz, eu não tenho nem noção de onde correr, eu até ofereço. Às vezes, como a maioria dos meus clientes veio do mundo corporativo, o que acaba acontecendo é que eles já fizeram algum assessment nesse sentido, enquanto lá estavam. Às vezes eles querem refazer, porque, né? Vai ver de um jeito diferente, o rio não é o mesmo, a pessoa também está na frente, não é a mesma.
Então quer rever, quer revisitar, e como é a avaliação comportamental, ela tem uma coisa de ser uma foto daquele momento de vida daquela pessoa. Total. Realmente é de muita ajuda. Eu lembro que eu, quando fiz a minha, eu ainda trabalhava no banco, foi ali que começou a ser plantada a semente da minha mudança profissional, né? Eu já comecei a ver um descompasso ali, então eu sei o quanto isso é realmente revelador. Pode ser bastante revelador. Quando você teve acesso a esse relatório, você se deu conta disso? O que você fez depois daí para começar já a fazer essa mudança mesmo mais radical que você fez? Adquirir conhecimento e cursos, né? No relatório veio, e eu já sabia disso, porque o que mais me fazia feliz no trabalho era trabalhar com pessoas. E aí eu resolvi fazer um curso de coaching. Então tá bom, preciso me formar em alguma coisa. Fui fazer um curso de coaching e na época eu já fazia terapia no Pathwork, que é a metodologia de autotransformação, ou o caminho de autotransformação que a Jana e eu a gente segue. E já estava no grupo de Pathwork há uns 2 anos, resolvi fazer a formação do Pathwork para ter... A gente se conhece da formação. Porque ele alia autoconhecimento à espiritualidade. Para mim foi muito importante, né? Que deu muito sentido para minha vida e ajudou nesse despertar de quem eu sou, de não me esconder mais, de mostrar a minha verdade. Então o Pathwork foi incrível. E na época, por causa de uma insônia da minha filha mais velha, eu fui parar na constelação familiar. Ela... Bendita insônia, né? A gente não entende porque alguns males nos acontecem. Pois é, ela, na época ainda que eu ainda estava da CFO desse grande projeto, ela acordava de hora em hora, pior que um recém-nascido. E a vida lá em casa ficou bem difícil. Então, ninguém dormia mais lá em casa, ela começou a ter... Ela tinha umas crises no meio da noite que eu não sabia se era terror noturno, ficava gritando e não dormia, ficava horas acordada. E a outra bebezinha era muito pequenininha e ela começou a ter um monte de crise de respiratória. A gente tinha que correr para o hospital no meio da noite e tomar inalação e aeroline, fluoxetídeo, um monte de bomba para respirar e o pulmãozinho. E aí, cara, foi o caos e eu não sabia mais o que fazer. E uma amiga minha falou: você já ouviu falar em constelação familiar? E eu assim, não gente, constelação pra mim é estrela. Mas fui lá ver, porque gente, a pessoa tá exausta, quer tentar qualquer coisa. Né? Então fui lá ver e quando eu pisei nesse lugar, me veio uma sensação, gente, que coisa incrível, eu quero fazer isso na minha vida. E isso eu não sei explicar, isso não tem intuição, porque não tem explicação. Eu só pisei no lugar e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu nunca vou poder explicar racionalmente por que isso aconteceu. Aí resolvi, eu comecei a participar e a pessoa que nunca tinha dado curso de constelação, que por acaso era helper do Pathwork também, a Kátia, ela virou e falou, vou abrir um curso de constelação pela primeira vez. Eu falei, bom, vou fazer. E aí me formei e aos poucos comecei a atender com constelação, mas ainda continuava nos meus projetos, fazendo as planilhas Excel, fazendo os business plan, porque era isso que me sustentava, né? E era um bom dinheiro quando eu fazia os projetos. Mas eu tinha na minha consultoria 2 sócios e fui conversar com eles falando, ó, eu vou dar uma reduzida na minha disponibilidade que eu quero começar a trilhar esse outro caminho. Peguei alguns clientes de coaching, os primeiros nem cobrei porque eu queria testar, e acho que faz parte, e aí depois fui cobrando aos poucos e vendo como eu me sentia nesse novo lugar, né? Como era a Andrea neste novo papel. A gente tem vários papéis na vida, né, que a gente recebe. No meu caso eu tinha um papel de executiva, de esposa, de mãe, e como era a Andrea nesse novo papel de terapeuta, de às vezes conselheira, de ouvir coisas e devolver de uma forma sem julgamento. Experimentando neste novo lugar, ainda sem largar o osso ali. Exatamente. Do que a sustentou financeiramente uma vida inteira. Isso, e eu acho que isso é muito importante. Planejamento de fazer as duas coisas em paralelo. Por quanto tempo a gente tem que fazer em paralelo? Não sei, vai de cada um. Mas acho que é muito importante a gente experimentar isso. E eu fiquei só 1 ano nessa tentativa e falei, não, realmente eu vou fazer a mudança. E aí, quando eu resolvi fazer a mudança, eu precisei pedir ajuda, né? Pedir ajuda do meu marido.
saber se ele ia me apoiar nessa decisão. Não tive tanto apoio dos pais, mas se você não tem a estrutura, assim, um apoio do marido, se você não é casado, acho que é importante pedir o apoio dos pais, ou dos irmãos, ou dos amigos. Ter uma rede de apoio. Eu tinha um amigo que falava assim, a gente não faz um carnaval sozinho. Na verdade, o pedir ajuda é um ato de amor próprio. Eu, pelo menos, queria passar uma impressão de que eu dou conta de tudo sozinha, sabe? E às vezes a gente não dá conta. E nessas transições, que são muito importantes na nossa vida, num novo ciclo, é importante sim pedir ajuda, porque a gente vai abrir mão de muita coisa, né? Do que você precisou abrir mão? No caso, eu tive que abrir mão do status, tive que abrir mão de ter uma estrutura, ter secretária, e eu só tinha um cargo executivo, eu tinha uma equipe. Então, claro, eu delegava um monte de coisa para uma equipe. E aí, sozinha, você vai delegar para quê? Para você mesmo, né? Mas acho que mais que a gente abre mão, acho que quando a gente está começando um caminho novo, é preciso abrir mão do orgulho, porque você está começando de um lugar novo e é preciso de muita humildade para você começar do zero. Mudei para o mercado de constelação familiar e terapia. Poxa, tem pessoas que estão nesse mercado há 20 anos, eu acabei de começar. Então, nesse novo sistema, era preciso baixar a minha bola e saber que eu tinha muito a aprender. E abrir mão de algumas coisas, assim, saber do que você tem que abrir mão. E o que você vai abrir mão para pagar aquele curso que você precisa para chegar onde você quer chegar? Você tem que abrir mão. O maior desafio foi abrir mão desse tipo de coisa? Não, porque eu tava seguindo. Pra mim não foi, mas acho que as pessoas são diferentes. Eu vou falar da minha experiência. Sim. A gente não... Estamos aqui pra falar das coisas. Pra mim não foi, porque eu tava tão feliz assim, seguindo o meu coração, tão feliz que abrir mão tinha um peso muito pequeno perto do que eu estava conquistando. Eu ganhei flexibilidade, que no meu perfil é importante, muito importante, liberdade. Ganhei tempo com as minhas filhas, de fazer a minha própria agenda. Então, tudo que eu estava ganhando, de eu não ter que chegar às 9 horas da noite do trabalho e elas já estarem dormindo na cama e eu nem ter visto as minhas filhas naquele dia, hoje eu não tenho isso, porque eu faço meu horário. Não passa um dia sem eu botar as minhas filhas para dormir. E acabou todo o BO de não dormir, de ficar sem respirar, não tem mais nada disso aqui em casa. Então, acho que é toda a conquista pessoal e profissional hoje em dia eu me sinto bem reconhecida também profissionalmente. Lancei as cartinhas dos saberes sistêmicos para mães. Ela tem um baralho mara. E isso também me trouxe realização, porque eu tenho um lado que gosta de conquistar, que gosta de realizar. E quando a gente ocupa o nosso lugar no mundo, a gente está a serviço do todo. E quando você ocupa o seu lugar e segue o seu propósito individual, você está a serviço do propósito coletivo. E é como se você estivesse tocando o seu instrumento, mas para que toda a orquestra soe bem. De estar onde você pode oferecer o seu melhor, mas você só pode oferecer o seu melhor quando você conhece o seu melhor. Por isso que para mim, autoconhecimento é tudo. Como eu comecei de perfil comportamental, ou buscando uma coach de carreira, ou buscando uma terapia e buscar, ou só meditar e se conhecer. Ou faz uma constelação familiar antes de começar tudo isso, porque eu, por exemplo, eu trabalhei em terapia com uma consteladora familiar. Então, ao longo do meu processo terapêutico, que tem mais de 10 anos, eu fiz algumas constelações nesse meio tempo. Muito da minha vida se movimentou também por conta dos movimentos que eu fiz em constelação familiar. Às vezes as pessoas chegam lá achando que é mágica, vou fazer uma constelação e a pessoa vai conseguir um novo emprego. Não é assim, gente. Agora eu vou fazer a constelação, eu vou sentar aqui e vou ficar aqui, ó. Agora o emprego virá. Exato. Existe planejamento. Isso se você já tiver, né, a outra carreira ou uma outra profissão em vista, porque às vezes a pessoa não tem. A maioria das pessoas que me buscam, por exemplo, não tem. Aí seria legal, por exemplo, uma constelação para quero constelar a questão profissional. Ótimo. Qual foi o maior ganho dessa transição? O maior ganho foi me sentir plena. Equilíbrio emocional. O mundo precisa da sua luz e você tá no seu lugar e brilhar a sua luz não tem preço. E também, claro, no meu caso, como eu tenho 2 filhinhas pequenas, poder estar mais presente na vida delas, porque esse papel também, né, de você criar um outro ser humano e ver esse projeto, que é um projeto lindo, também acontecer. Não tem preço, você realmente estar presente nesse projeto. Então, pra mim, pessoalmente, tem isso também. Poder criar as minhas filhas e ver elas crescendo, porque a vida passa tão rápido, gente, um sopro.